Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, estamos recebendo a nossa irmã, Nilva Maria, com a palestra Busque o Sentido da Vida. Seja bem-vinda, Babi. Boa noite a todos. Eu acho que esse tema, ele vem muito de encontro à mensagem de abertura, né? Que fala da gente ser fiel à nossa palavra, tentar ser o melhor possível, né? E eu acho que às vezes é melhor chegar atrasado do que não cumprir um compromisso, não é? Porque, literalmente, foram muitos percalços para eu estar aqui, né? Tanto que... Mas está tudo certo, eu peço perdão, né? Que vocês me perdoem, porque isso só mostra que eu sou um ser humano imperfeito, muito imperfeito. E esse é um defeito que eu ainda não consegui vencer. Todo mundo que me conhece, eu acho que eu estou nessa casa tem 35 anos, que eu frequento Maria Eulália, que eu estudo aqui, e eu sou sempre a que chega atrasada. Eu tenho um problema com o tempo. Eu e ele ainda não conseguimos nos ajustar. E esse é um dos meus desafios, né, da vida. Que todos nós temos os nossos. Esse é um dos, eu acho que até um dos menores, né? Porque tenho muitos piores que me desafiam, que eu ainda não consegui superar. Esse é uma forma de pedir desculpa para o pessoal que estava esperando. Não é isso que tem que acontecer. O orador ele tem que chegar 1 hora antes, meia hora antes. Divaldo chega nos compromissos dele 2 horas antes, 1 hora antes. Na minha última palestra, eu cheguei 1 hora antes. Nós tivemos tanto problema, né, André? E quase que aconteceu a mesma coisa. Só o pessoal de casa vai ver o material que eu preparei, né? Eu gosto muito de usar nas palestras os slides, porque eu penso que fixa, né? Então, o tema é esse, busca o sentido da vida, e eu espero, foi muito bom para mim fazer, eu quero que vocês também curtam. Vou pedir licença para o pessoal que está assistindo online, que eu vou virar um pouquinho, só porque eu quero. É bom que eles viram vocês, né? Também. Vocês viram, gente? A casa tá cheia. Olha que coisa linda. Então, igual aqui, tá cheia também. Então, qual que será esse sentido? A gente começa muito cedo a perguntar isso. Quando é criança, né? A gente pergunta, mas por quê? Por que eu nasci, né? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu sou assim? Minha neta me perguntou essa semana, vovó, por que você não tem a minha cor? E eu achei tão lindo isso, que ela é negra, né? Minha filha casou com um rapaz que é negro, e ela saiu escarrada o pai dela. Aí, e o que eu achei lindo, que ela não perguntou assim para mim, por que eu não nasci da sua cor? Ela perguntou, por que você não nasceu da minha cor? Olha que coisa linda, ela tem 3 anos. Eu falei, porque a gente não precisa nascer igual a ninguém, cada um é diferente. A gente é tudo igual. No fundo, nós somos todos filhos de Deus. E eu pude falar para ela de Deus, aos 3 anos de idade. Ela já começou a buscar o sentido da vida. Mas eu queria que você tivesse a minha cor. Eu queria que a minha mãe tivesse a minha cor. Eu disse, mas a tia Milúcia tem, a Aninha tem. Aí eu comecei a mostrar todo mundo da família que é moreno, né?
e que são lindos como ela é linda. E aí a gente começa assim, depois a gente pergunta, mas por que eu desejo tanto ser jogador de futebol e só serve isso para mim? Né? Por que eu desejo tanto ser tal coisa que eu não consigo ser? Por que eu desejo tanto ser rico? Por que eu desejo tanto ter nascido em outra casa que não é essa? E a gente cresce assim. Por que eu quero ser engenheira e não quero ser assistente social? Por que eu quero ser médico? Quer um trem mais desafiador que isso? Senhor, por que eu quero isso? Por que eu nasci numa família que só tem professores? Eu queria outra coisa, né? E alguns de nós faz isso, depois se acomoda, porque a vida começou, né? Você já tem seu trabalho. Ah, tá bom, sou professor, é isso mesmo, então vamos. Não vou reclamar. E toca a sua vida. Mas aí vai chegando o final da vida, os 60 anos, 70 anos, e daí você começa outras perguntas diferentes, né? Tipo, será que para que eu nasci, eu cumpri? Quando a gente vê uma morte como a gente viu essa semana, né? Esse final de semana, tão tenra, tão... Aí você fala, será que ela cumpriu o propósito dela? Com certeza sim, porque senão não teria voltado. Então, a nossa conversa hoje é um pouco sobre isso. A gente está no mês de novembro, é o mês que a gente celebra os mortos, né? E a gente celebra os mortos vivendo. A gente está, acho que saindo da segunda onda da pandemia, se Deus quiser, se a gente não bagunçar muito, não começar a jogar máscara e achar que está tudo certo, como já estão fazendo fora do, né, na Europa e tal, e o vírus voltando, inclusive numa outra linhagem, né? Se a gente não fizer isso, esquecer que nós estamos vencendo pela primeira vez aqui no Brasil a pandemia, né? A gente não tem a outra onda e não tem que ver ainda, não vamos ver tantas mortes, porque a medicina já deu uma avançada, né? Mas a gente viu muitas mortes, muita gente. Não sei se aqui tem alguém que devolveu alguém por Covid para a plano espiritual, mas foi. E eu estava numa reunião de amigas, aí eu falei assim, olha, mas quando eu estava em julho, agosto, que a gente tinha fila de 200 na UTI, eu falei assim, gente, mas está muito bom de morrer agora. E as minhas amigas, o que é isso? Eu falei, porque tem uma equipe lá no plano espiritual que falou que o portal está escancarado. Então, eles estão recolhendo todo mundo, e eles recolhem e abraçam com a energia de Jesus. Então, tá até, sabe, top morrer agora. Porque, assim, para acontecer tudo isso, na verdade, eu estava querendo dizer para elas, né, o que a gente já sabe. Que o nosso Deus, ele é amoroso, justo e bom. E que ele é muito cuidadoso. E que a espiritualidade tem um planejamento que dá de 25 mil a zero em nós. Então, eles planejaram tudo e a gente está muito seguro. Até o fato da gente estar aqui tem a ver com isso, né? Então, não é... Vamos avançar. Qual que é o sentido da vida? A próxima figura que vocês vão ver depois, que a gente colocar no grupo ou no YouTube, é de um homem com os braços bem abertos e um sol. E aí, logo em seguida, vem a mensagem. Quem busca Deus em todas as decisões caminha sempre no rumo certo. Então, aquilo que parece uma coisa tão difícil, um monte de estrada, um monte de caminho, que você não sabe o que escolher, quando você se conecta com o seu divino, né, com o ser divino que você é, que eu sou, que todos nós somos, parece que isso acalma, pelo menos em mim acalma. Aí eu digo, peraí, eu tenho sentido. Eu não nasci por acaso e nem para não fazer nada. Minha vida tem um propósito.
né? E aí, vou virar de novo, tá, pessoal? Para eles. Deus que a gente tanto honra, né? Que a gente tanto deseja, que nos proteja, ele está dentro de nós. Jesus falou, vós sois Deus. A gente fala isso direto aqui. Mas como é que é praticar isso? Como é que é sentir que a minha vida, que eu nasci para estar mais perto de Deus? Me buscando, melhorando, né? Nos melhorando, cuidando. Mas qual que é a dica, assim, para a gente começar esse caminho? A dica é, primeiro, busque na sua vida familiar. Ela diz muita coisa para nós, né? Por que eu encarnei nessa família? Busque isso. Quem que era meu pai? Quem que era minha mãe? Quem que era meu avô? Quem que era minha avó? De onde que eles vieram? Que talentos eles tinham? Por que que eles... Por que que uma pessoa lá do Paraná vem casar com uma cuiabana? Por que que uma pessoa lá de São Paulo, um casal de São Paulo, vem ter filhos em Cuiabá? Né? O que essa experiência vem trazer? Que sentido isso traz para a minha vida? Né? Nós viemos ao mundo por algum propósito. A doutrina espírita fala que não é todo mundo que escolhe a família. Aliás, poucas pessoas escolhem a família que elas vão nascer. As famílias, nós somos atraídos, né, pela nossa energia. Então, você acha que uma criança evoluída, muito evoluída, ela escolheu nascer no Tibã, por exemplo, ela escolheu nascer num campo de guerra? Quem nasce? Ela escolheu nascer numa boca de fumo, como a gente tem milhares de crianças aqui no Brasil, né? Como é que é essa reencarnação? Como é que isso acontece? É o Deus que a gente fala, nossa, como que Deus permite que uma criança nasça numa família assim? Que a casa dela não tem nem porta. A mãe sai para usar droga a noite inteira, a mãe, o pai, eles ficam tudo lá em casa. Mãe. Eu estou falando de um caso real, pertinho de nós, aqui na nossa comunidade. Como é que ficam essas crianças? Por que esse sofrimento? O que fez com que essa criança fosse atraída energeticamente para aquela família? O que ela tem que aprender? Né? No mundo espiritual, tudo está enquadrado na lei do mérito. Tudo é mérito. Eu me lembro que a minha filha, eu brinco disso direto, eu conto isso. Minha filha, quando a Xuxa ficou grávida, ela chorava, chorava. Eu que queria ser filha da Xuxa. Todas as crianças queriam ser filha da Xuxa. E a Xuxa é a Xuxa, né? Diferente da Babi, né? Você acha? Coisa. Aí, até hoje eu não sei se ela queria ser filha da Xuxa porque a Xuxa é legal ou porque ela queria ser rica, entendeu? Ou as duas coisas. Mas que mérito eu tenho que ter para nascer filha da Xuxa? Né? Que mérito eu tenho que ter para nascer filha da Dona Nilva, que é a minha mãe? Vou falar para vocês lá ali na frente. Existe, portanto, as reencarnações de retorno automático. É automático. Vai renascer, está na hora, tchum, vai cair lá no lugar onde você tem condição ou precisa daquela experiência para... Ainda responde. Entenderam? Te amo, filha. Apesar de que você queria ser filha da Xuxa. Então, mas também existem as reencarnações programadas. É para poucos, né? Porque tem que ter mérito, né? Então, esse aqui vai nascer nessa missão. Por exemplo, Kardec deve ter sido programada a reencarnação dele.
porque ele precisava daquele pai, daquela mãe, ele precisava ter as condições ideais para que ele pudesse, né, fazer o que ele fez. E assim todos os grandes. Alguns de nós também têm a reencarnação planejada, nós aqui, que estamos aqui. Por quê? Não porque a gente tem tanto mérito, mas porque a gente precisava, não tem mais tempo, entendeu? Então, peraí, vamos colocar na condição ideal e empurrar, vamos ver se agora ele vai. Não dá mais para ser no automático. Vamos ver se a gente, com essas condições, ele vai. Aí tem uma programação, né? Quem leu André Luiz, né? Que nem você leu tudo, sabe lá no Ministério da Reencarnação como que é esse barato. Quem não leu, leiam, que é uma viagem. Entender todo esse processo, a programação, escolha do seu pai, de sua mãe, do seu nariz, do seu olho, de tudo. Entendeu? Por onde nós formos, nós levaremos a nossa evolução. Então, o primeiro sentido da vida é evoluir. A gente tem que, andar, para a gente ter melhores condições, né? Nosso papel na família, então, é o papel de sermos felizes e de trabalharmos ao máximo em favor dos integrantes do nosso grupo familiar. Então, aquela história de amar ao próximo como a ti mesmo, é esse próximo, o mais próximo. É aquele que você nasceu para viver com ele. Vivemos os nossos familiares, nossos amigos, nós vivemos para eles, para eles. E olha que louco que é isso. Eu nasci para isso, mas para que eu faça isso, eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso buscar Deus em mim, senão não consigo amar o outro. E aí a vida começa a ficar muito interessante, né? Essa conversa aqui eu fiz naquele livro Consciência e Família, Família e Consciência, do Divaldo, que é grossão, da série. Ele tem o Sexo e Consciência e tem esse Família e Consciência. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu tirei desse livro, Família e Consciência. Tá? Ele fala também, então, que a gente tem níveis de consciência. Níveis de consciência. Do processo evolutivo, né, segundo a psicologia transpessoal, que é a da Joana de Ângeles, que é a mentora dele, existem níveis. Então, cada ser se encontra num nível. Aqui na sala, cada um de nós está num nível evolutivo. Na nossa família também, não é diferente. Cada um está num nível. Qual que é o primeiro nível que eu espero que a gente já tenha superado? Que é o nível da consciência do sono. O que é o nível da consciência do sono? É aquele nível que você tem interesses restritos. Muitos restritos ao instinto. Então, a gente está satisfeito se a gente comer, se a gente tiver as necessidades básicas satisfeitas, né? Se a gente fizer sexo, tá tudo certo. Vidão é o nível da consciência do sono. O segundo nível é o nível da consciência desperta. O que é isso? É um nível onde eu procuro satisfazer as minhas necessidades, né? Mas eu também já cultivo algum ideal. Algum ideal, já tenho um discernimento, eu já visualizo novos horizontes, né? Eu falo, tudo bem. Para mim está tudo ótimo. Eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu estudei, eu tenho uma vida confortável, estou feliz. Tem gente que vive assim. Mas se eu estou desperto, eu digo, mas o meu vizinho não está bem. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Não é? Não, assim não dá. Mas como que eu posso não me incomodar? Então eu começo a ter uma certa consciência, né? Eu também começo a dizer, tá, mas eu já sei isso, mas eu preciso aprender mais. Então eu já tenho em outros horizontes. Eu estou aqui, hoje eu estou aqui, mas daqui 10 anos eu quero estar aqui. E não estou falando só do ponto de vista material, estou falando do ponto de vista moral.
espiritual, né? Isso é consciência desperta, porque se eu também passar a vida só pensando no que eu tenho aqui, o que eu quero alcançar ali, materialmente falando, eu estou em consciência de sono ainda. Porque o material, ele vai ficar todo. Tem gente matando, tem gente roubando, tem gente desorientando por causa de bens materiais. Né? Tem gente que está com uma mulher, duas mulheres, três mulheres, cinco mulheres. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente fumando, tem gente bebendo, tem gente comendo, tudo desorientado. Né? Tem gente usando droga. Isso é consciência de sono. A gente está querendo preencher vazios, vácuos, com coisas que não preenchem. E quando a gente começa, exatamente, né? E quando a gente começa a querer outras coisas, buscar outros horizontes, não, deve ter outra forma de viver mais feliz que não é essa, né? Então, a gente está nessa consciência desperta. Aí tem o terceiro nível de consciência, que é a consciência em si. A consciência em si é a consciência que revela que você já é possuidor de algumas virtudes mais aprimoradas, e aí você já se candidata à realização de ações expressivas em benefício da coletividade. E aqui, nessa hora, no livro, ele vai citar quem? Ele vai citar Madre Teresa, ele vai citar Paulo, o Divaldo está citando Paulo, está citando Madre Teresa, ele citou Kardec, ele citou esse pessoal que fez grandes coisas em favor do outro. Chico Xavier, ele fala bastante nesse capítulo sobre o Chico e todo o altruísmo dele, tudo que ele se dedicou às outras pessoas. O próprio Divaldo, né, eu cito ele agora também, é uma pessoa que tem consciência em si, porque se você olhar para a vida do Divaldo e pensar, cara, o quanto que esse homem viajou, o quanto que ele falou, quantas palestras que ele fez, o tanto de livro que ele escreveu, é uma pessoa que abriu mão de um monte de coisas da vida dela para, então, estar na consciência em si. Mas tem ainda o quarto nível, que é o nível da consciência objetiva ou consciência cósmica. Esse nível, na psicologia transpessoal, é o nível em que o espírito encontra o mais alto grau evolutivo que se pode almejar na Terra. Nós, com certeza, não estamos nesse nível ainda, que é quando seu espírito já está se alimentando do que tem de melhor do ponto de vista espiritual na Terra. Mas aí ele fala assim, se a gente compreende isso, você começa então, aí o convite é esse, observa o teu próprio caminho. Observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Olha que interessante isso. Sentindo, pensas. Então, significa que nós não vamos mais ficar no automático do fazejamento. Nós estamos num momento em que a gente não para sentir. A gente corre, mata 25 leões por dia, até tenta rezar, fazer meditação e tal, mas tem dores que a gente não quer sentir. Aí a gente faz de conta que eu não vi. Isso aí dói, então eu vou esquecer. Mas o convite não é esse. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Então, se eu estou buscando Deus, se Deus está dentro de mim, se eu tenho um propósito, se eu sentir, eu vou pensar, e se eu pensar, eu vou realizar, eu estou fazendo o quê? Transformando a mim mesmo. Fazendo aquilo que eu vim fazer. Me conhecer. Evoluir. Mudar o nível de minha consciência. Se eu, observando o meu caminho, eu percebo que eu estou no nível de consciência de sono, eu falo, opa,
Mas se eu não observar, eu não vou sentir, né? Aí vem assim, vigia, pois, tudo que você lê na doutrina espírita vai levar para você para o tal do vigiar. Não dá para viver sem vigiar. Quem não está vigilante pode estar bem distante do seu propósito de vida. Porque também a gente não pode generalizar, porque tem aquela história que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E como Deus é muito generoso, nossos anjos da guarda são maravilhosos, eles ainda, ó, é um tal de ele bota você no caminho. Traz você de novo. Então, a gente tem muita ajuda. E, às vezes, a gente nem consegue sair muito do propósito, porque tem muita gente interferindo, né? Então, vigia. Vigia o quê? O teu mundo íntimo. Vigia o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes. Ainda, deixa eu só tirar aqui, senão... Ainda hoje, conforme conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, o nosso propósito é entender que ninguém nasceu para si. Apesar de que, se ele não se ver, ele não vai sentir. Não vai sentir nem a dor, nem a sua própria dor, nem a dor do outro. Outra coisa interessante que ele fala nessa parte sobre os níveis de consciência, que nos níveis 3 e 4, nós vamos encontrar pessoas de grandes lideranças, alguns que têm notoriedade pública, né? A gente acha que os grandes espiritualistas são aqueles que são famosos, né? Aqueles que... Aí ele fala assim, mas também, esse sim, claro, você não pode dizer que o Chico Xavier não é uma pessoa que tem um nível de consciência alto. Claro que tem. Mas ele fala assim, mas há também milhões de mães anônimas, eu achei isso muito lindo, milhões de mães anônimas que renunciam às suas alegrias para que seus filhos sejam felizes. E aí eu quero honrar a minha mãe. Eu tenho certeza que vocês também têm todas as possibilidades de honrar as suas mães. A minha mãe foi uma mãe que renunciou a tudo na vida dela por nós, pelos nossos filhos. Às vezes falam, vocês são tão equilibrados. Eu falo, claro, não dava para não ser. Mamãe viveu para nós, ela trabalhou, e ela era uma excelente mãe, era, não é, né, até hoje, excelente dona de casa, excelente vó, excelente bisa. O prazer dela é cuidar da gente. Quando ela for voltar, ela vai voltar, ó, tranquila. Então, minha mãe é uma dessas milhões de mães anônimas que renunciaram tudo pelos seus filhos. E esse foi um dos grandes exemplos. Todas as renúncias que eu fiz a favor dos meus filhos, eu fiz várias também, eu aprendi com a minha mãe. Ela foi o meu grande exemplo. E quando eu falo para outras mães aqui da comunidade ou em outros lugares que a gente vai falar com mulheres, eu falo desse compromisso espiritual que nós temos com os nossos filhos. Isso vai ser perguntado para nós. O que você fez com seus filhos? E aí, por filho, vale qualquer renúncia. Qualquer. Porque se ele se dá bem, se eles vencem como nós estamos vencendo, você está... Metade da sua encarnação ganha, da sua reencarnação. Né? Fala também que existem milhões de homens que trabalham sol a sol para garantir tudo para suas famílias. Então, isso é mérito, trabalhar honestamente, sabe? Dormir com a consciência tranquila. E quando o casal consegue fazer disso a razão da vida deles, eles conseguem cumprir o que eles prometeram. Porque vamos combinar, né, gente? Meu marido está aí, eu posso falar tranquilo.
Nós fizemos 33 anos de casado mês passado. Não é fácil, né? Não é uma coisa fácil ficar casado. É bem complicado, porque a gente é muito diferente. Então, você tem que se reinventar, você tem que perdoar, você tem, muitas vezes, para cumprir isso. Isso é um propósito. Eu costumo dizer que, para mim, não vi isso em lugar nenhum na doutrina espírita, eu que criei. Aquela história de que o Deus uniu, o homem não separa, chama filho. Né? Mas não estou falando de relação, claro, de violência, de abuso, não estou falando disso. Estou falando que hoje também muitos casais se separam por pouca coisa. Ah, eu não amo mais. Não ama mais? Vai lembrar de quando você conheceu. Todo mundo tem coisas boas, né? Mas a gente tem livre-arbítrio. Só que se a gente pudesse segurar essa coisa de aprender a amar esse próximo, a perdoar 70 vezes 7, é isso que a gente está falando, é disso que a gente está falando. Não é fora, é dentro. Aí também tem o movimento de milhões de criaturas abnegadas que amam em silêncio, que ajudam discretamente, cujas vidas são exemplos para outras vidas. Tem gente que a gente vê, a pessoa faz muita coisa, e a gente, às vezes, ainda olha assim, está se achando, né? Acha, porque eu sou espírita, porque eu vou à casa espírita, porque eu dou cesta básica, porque eu... Não é nada. Se você não souber fazer o seu contato com Deus que existe dentro de você. Se você não conseguir olhar para você, para aquilo que você ainda precisa melhorar em você, para você poder alcançar. Nossa, que foi? A nossa família. A nossa família, essa atual que nós encarnamos, é aquela que é a nossa melhor referência. E nós preferimos estar ali também, né? E por que nós estamos ali? Porque ali é onde nós vamos progredir mais. Maria Fernanda, minha filha, que eu divido com a Xuxa, está aqui assistindo a palestra, ela sabe disso. Eu falava direto, porque eu tinha certeza que eu ia educar meus filhos. Eu tinha essa certeza porque eu aprendi aqui, nessa casa, isso, que eu ia educar bem. Porque eu sabia que eu era a melhor mãe que eles podiam ter. Eu nunca olhei para um filho meu e disse, não vou dar conta. Outra coisa que eu nunca fiz, vou chamar seu pai para você. Não, não, não. Eu que chamava. Ele chamava na hora dele, eu chamava na hora da minha, e tinha dia a gente chamava junto. Mas nunca essa coisa de, eu não vou dar conta. E olha que teve uns que me deram trabalho. Todos os filhos, né, exigem muita atenção dos pais, para que eles cresçam mais ou menos estáveis. E eu tinha certeza porque eu aprendi aqui. Eles nasceram no... Eu também aprendi a honrar meu pai e minha mãe assim. Eu nasci no lar certo, assim como eu tenho certeza que vocês também fazem. Não tem essa história de eu não queria ter nascido aqui, esse pai não é meu, essa mãe... É tudo seu. É o melhor que você tem. Hoje eu olho para a minha ancestralidade, eu vejo uma diversidade tão grande, porque de um lado... E eu estou me harmonizando com isso agora. De um lado, do lado da minha mãe, todo mundo é crocheteira. Eu tenho bastante habilidades manuais. E eu falava, gente, que a mamãe nunca me ensinou essas coisas. Eu dizia, onde que eu aprendi isso? Aí agora, estudando um pouco minha árvore, eu falei, olha aqui, todo mundo é crocheteiro. Eu tenho uma tia que morreu com 101 anos. O crochê dela parecia uma renda, de tão perfeito, de tanto que ela crochetou. Então, eu estou aprendendo a fazer crochê agora, para honrar esse meu tronco aí, né? Benzedeiras, parteiras, eu vim dessa linhagem. Aí, com isso, isso tudo eu estou fazendo, gente, para emagrecer. Meu programa é de emagrecer. Eu preciso ir lá e ver de onde que eu saí da estrada, né?
e saí grande da estrada. Então, para eu voltar, por que eu saí disso? De coisas que me fazem bem, que me centram, que acalmam a minha confusão, né? Então, eu fui atrás disso. Do lado do meu pai, é coisa da poesia, de escrever, da intelectualidade. Isso eu tinha bastante. Mas eu não escrevi, agora eu escrevo as minhas dores, tiro de dentro de mim. Isso que eu estou falando para vocês é muito terapêutico. Então, nos buscar, amar a nós mesmos é muito importante. Porque é isso que dá centralidade para nós. Então, a gente nasce onde a gente vai progredir. Com raríssimas exceções, a gente não nasce no lugar que tem que nascer. Ou você está em prova, aí você precisa nascer naquele lugar. Nossa tendência, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar. Tá frio, né? Eu já estou até assim, gente, aqui estou gelado. Nossa tendência é, numa família, como a gente a gente é diferente, temos níveis diferentes, então numa família tem aqueles que a gente gosta mais e aqueles que a gente gosta mais ou menos, aqueles que a gente não gosta, é neutro, fala, tanto faz se vier ou não vier, tá tudo certo, né? Qual que é a tendência, então? A gente mimar quem a gente gosta mais. A gente está mais perto de quem a gente, né, tem afinidade. Mas o trabalho não é esse. O nosso trabalho na nossa família é incluir todo mundo. Incluir todos. E aí, incluir todos significa também conhecer, né? Todos. Conhecer, aceitar, entender as diferenças, entender níveis de consciência e não julgar. Aí você fala, ele está ainda na consciência do sono. Mas a gente deve ser exemplo. Nós já estamos na fase de termos exemplo para os nossos familiares, para os nossos amigos. E quem que exemplifica? Quem que exemplifica? Quem vive o que fala, o que estuda, o que pensa. Então, nós precisamos sair de um movimento de eu amo a doutrina espírita. Eu amo Jesus. Eu estudo. E que hora que você vai praticar? Já deu, é agora. É a hora, não tem mais jeito. E onde que você vai praticar? Em todos os lugares, mas principalmente na sua família. E o que a gente tem que ter certeza quando a gente ama, quando a gente está em família? É que mesmo que você ame a todos, haverá divergências. Minúcia é minha irmã, para quem não sabe. Quando ela falou, vou chamar a irmã, literalmente, ela chamou a irmã de sangue também, né? A irmã espiritual, a irmã de sangue. A gente diverge pra caramba, né, Mila? Ela, tem hora, ela acha que ela é minha irmã mais velha. Aí eu tenho que falar para ela, opa, eu que sou sua irmã mais velha. Você me escuta, guria. Esse daí, coitado, esse aí é o caçula lá de casa. Esse daí, Oscar. Então, esse daí eu e Milúcia damos um chacoalhão nele. E aí ele fica falando que eu sou a irmã mais velha dele, porque agora eu estou de cabelo branco, ele me apresenta assim, essa aqui é minha irmã mais velha. Então, agora ele está enquadrado, que eu falo, escuta, eu sou a irmã mais velha. Então, faz parte, né, da gente aceitar as divergências. Entre irmandade, a gente precisa só falar, olha isso, observa isso. É do amor, faz parte da questão de amar o outro, mas deixar o outro fazer a experiência dele, né? Não é você interferir na vida dele, mas você falar, eu não faria, mas se você quer fazer, né? Vai que eu te apoio. Né, Cacá? Vai que eu te apoio. Quando a gente roubava carro de papai adolescente para sair domingo de manhã, eu apoiava ele, ajudava ele a empurrar o carro, depois a gente tomava bronca junto.
E é assim, entendeu? Essa cumplicidade que a gente tem quando criança, com os irmãos, ou que a gente não teve, depois a gente tem que construir. Porque é assim que a gente constrói o amor. Então, qual que é o grande desafio? Amar alguém com quem convivemos, com seus defeitos, aqueles que nós já conhecemos, e aqueles que a gente nem ainda conheceu, porque nem ele conhece ainda, ele está fazendo, né? Esse sim é o grande desafio. Este sim é um grande desafio. Qual que é o outro grande desafio para nós? O auto-amor. Por quê? Porque a gente precisa, que também é uma coisa que nós estamos atrasados, investir fundo no nosso autoconhecimento. Não estou falando para vocês, acabei de dizer que para me achar, eu estou me identificando com a minha linhagem, gostando. Minha psicóloga falou para mim assim, faz uma lista de tudo que a sua mãe é, que você gosta e que você copiou. Aí eu fiz. Agora faça uma coisa que tudo que sua mãe é, que você não gosta, que você não copiou e que você deveria ter copiado. Aí eu fiz. Ela falou, agora faça. Copie. Você não nasceu nesta família por acaso. E olha que ela nem é espírita. Ela estava falando a partir da psicologia analítica de Jung. Olha como é forte essa coisa da família. Então, eu comecei a palestra dizendo, busquem a família de vocês, a linhagem de vocês. Da onde que veio, por que veio, porque ali estão os seus talentos, os seus propósitos, aquilo que você precisa desenvolver. Às vezes, a gente não, por exemplo, Milúcia trouxe isso, eu não trouxe. A minha mãe é uma formiguinha, ela trabalha sem parar. A casa dela cheira delicioso, porque tudo lá é limpo, né? Eu falei para ela outro dia, ela fez 81 anos, falei, mãe, quando a senhora morrer, eu quero a sua coleção de coruja. Ela falou, vou pensar. Só se você me prometer que você vai dar banho nas minhas corujas de 15 em 15 dias. Falei, Jesus, falei, de 15 em 15 dias eu não prometo, mas de uma vez por mês eu prometo. Então tá, então eu deixo para você as corujas. Aí ela ficou toda feliz porque ela achou que ninguém ia querer a coleção de coruja dela. Mas olha isso, aí aquilo era tanto que cansava, né? Então eu preferi trabalhar bastante, pagar uma secretária para me ajudar e eu não suporto limpar a casa. De tanto que eu limpei quando eu era criança, adolescente. E aí entendi errado. Estou aprendendo agora. É muito prazeroso você cuidar da sua casa, você olhar seus armários. Então, a felicidade, ela vem de pequenas coisas. E está muito relacionado com a sua vida. Se você consegue fazer esse movimento, porque a vida é simples. A vida pode ser muito simples. A gente vai sendo feliz. É importante nós olharmos, então, isso tudo que eu falei, os antepassados, é importante a gente conhecer e usar os nossos atributos. No que eu sou forte? Qual que é o meu maior talento? Vocês sabem qual que é o maior talento de vocês? Sabe? O que eu mais gosto? O talento da gente está muito perto do que a gente gosta. O que eu ainda quero aprender, que eu não aprendi, mas eu tenho talento para isso. Tem gente com essa vida querendo... eu queria tanto tocar violão, eu gostava de ver meu avô tocar e eu não aprendi. O que é importante a gente descobrir? Isso aqui eu ouvi daquela filósofa que eu amo, da Acrópole, Maria Lúcia, né? Essa filósofa, assistam. Ela fez uma palestra sobre saúde mental e filosofia, e aí ela fez essa frase que eu trouxe para a palestra. O importante é descobrirmos a nossa identidade. Isso é plenitude humana. Nós podemos viver em plenitude humana. Aliás, nossos mentores falam isso direto. Nessa condição que nós estamos, no meio da pandemia, nós podemos viver a plenitude e nós já podemos sentir os novos ares do mundo da regeneração. Eles estão nos orientando para que nós respiremos a regeneração, que ela já está aqui pertinho de nós. Nós já temos todas as condições para viver mais no bem, mais harmonizados, mais de acordo com a nossa identidade. Nós já podemos ter nós não precisamos ter máscaras.
Nós não precisamos fazer o que os outros querem. A gente pode amorosamente falar, queridinho, não vou fazer. Eu não estou querendo hoje, não quero, não estou com vontade, eu não sei fazer, não quero aprender. A gente pode, entendeu? Viver aquilo que tem a ver com a nossa essência, o nosso propósito, para aquilo que eu quer ser. Aí tem uma frase de Pídaro, é um filósofo que ela falou. Eu trouxe essa parte da palestra dela. Ser quem és sabendo. É um convite ao autoconhecimento. Quem é você? Você já sabe? Viemos ao mundo por algum propósito. Portanto, nenhum problema é maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo. Olha que coisa linda. Com certeza, todos nós hoje temos problemas aqui nessa sala para resolver. Não é para ficar ninguém triste, descabido, não vou resolver. Vai, claro que vai. Se você tem o problema, é porque você tem a capacidade de resolver. Se você tem um filho difícil, é porque você é a mãe ideal para ele e o pai também. Se você está desempregado, é porque você vai desenvolver uma habilidade e vai sair muito melhor disso. Se você, entendeu? É da lei. A gente só precisa acreditar que a gente está no lugar certo para o aprendizado que a gente precisa fazer. Agora, não dá para ficar se achando coitadinho, com dó de você. Deus não é injusto. Então, quando a gente enfrenta um problema, seja ele pequenininho ou grandão, e com certeza todos nós já enfrentamos, a gente só tem que lembrar daquela máxima: todo mal vem para o bem. Então, vai ser bom isso. Eu vou vencer isso, né? Então, por isso também que para a gente ter as ferramentas que a gente tem, as habilidades que a gente tem, a gente precisa nascer numa família que te dê condição disso, de ter aquelas habilidades. Nós temos muitos valores humanos para desenvolver, mas Platão chama atenção para 3, que para ele é uma unidade. Se você desenvolver esses 3, os outros são bem mais fáceis. E a gente está nesse caminho, né? Que é a vontade, o amor e a inteligência. São valores, né, que a gente precisa desenvolver. E aí, se eu desenvolvo esses valores, vontade, amor e inteligência, nós nos criamos a nós mesmos. Nós vamos ser o que a gente quiser ser. Nós vamos chegar aonde a gente quiser chegar. E isso eu estou falando também do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. É que condição que eu quero voltar? Com que consciência eu quero voltar ao plano espiritual? Quando o homem realiza os seus valores morais, aquilo que ele traz nele, aquilo que o espírito dele clama, ele transborda, ele sacia, ele cria, ele cura, ele se cura quando ele consegue fazer isso. Aí tem um provérbio hindu que diz assim: a árvore não prova dos frutos, o rio não bebe das suas próprias águas, as nuvens não chovem sobre si mesmo. A força dos fortes deve ser usada em benefício de todos. Então, se eu estou me desenvolvendo e eu estou me tornando forte, espiritualmente falando, moralmente falando, a minha consciência com certeza vai expandir e eu vou mudar de nível. Eu vou sair daquela consciência pequena, aquela consciência focada nas coisas da Terra e vou buscar outros ares maiores, né? Porque o que a gente necessita realmente? Nós precisamos apaziguar o nosso coração nesse momento de transição planetária. Porque são momentos muito difíceis, né? A gente já vem... E o que significa isso?
significa que a gente precisa entender que mesmo que eu esteja numa família que me atormenta, eu preciso amar, fazer isso tudo que eu estou falando já há quase uma hora. Eu preciso observar as facilidades, porque elas seduzem. Aí entra o vigiar. Muita gente está caindo nesse momento da transição por conta que está buscando facilidade, né? E outra coisa, eu preciso entender que vão haver muitas dificuldades no campo moral, porque a gente vive a era da tecnologia escancarada, a gente tem acesso a tudo. Então, é hora de trazer os nossos valores morais muito perto de nós. Isso eu faço? Não, isso não é moral. Pode estar todo mundo fazendo, mas isso não é moral. Isso não é cristão, né? Isso vai magoar alguém. Então, não é bom. Não pode estar bom só para mim. Já tem que estar muito claro para a gente que é espírita, né? Para a gente que é cristão, e isso deve estar sendo falado em todas as religiões. A conquista da serenidade só é viável através do autoconhecimento. Então, se eu não conheço, conhece a ti mesmo, se eu não me conheço, essa serenidade, ela não vem. Aí, tirei do livro do Divaldo, que a gente deve se perguntar, a parte que ele está falando da reencarnação, ele fala assim, você, né, quando você começa a se buscar, quem sou eu? A vida responde para você, um espírito imortal. Aí você pergunta, de onde eu vim? A vida responde, da mente divina. Daí eu pergunto, por que eu estou aqui? A vida responde, para desenvolver todas as virtudes que dormem latentes em você. Só essa frase a gente já entende por que a gente nasce, morre, renasce, morre, né? Para onde eu vou? A vida responde, você segue o rumo da consciência cósmica. Nós estamos indo ao encontro do nosso Deus, nosso Criador, que é a nossa consciência cósmica. E o que devo fazer? A vida responde, amar. Amar. É isso que a gente veio fazer aqui. Amando-se, prepare-se para a morte. A morte faz parte do cardápio da vida. E o autoconhecimento tem a ver da gente pensar na morte. Pelo menos uma vez por semana, todos os dias, né? A gente precisa pensar na morte, para que ela não nos choque tanto, para que a gente esteja preparado na hora que a gente vai devolver alguém querido ou na hora que nós estivermos voltando. E ninguém sabe a hora, né? Tem uma ciência que chama tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. Né? Estuda aquela fase terminal. E Divaldo ainda fala no livro dele, se Deus permitir que demore, que você ainda se prepare, fique doente, né? Dá tempo de organizar tudo, ainda fica feliz. O duro é quando você morre, assim, que nem morreu a Marília Mendonça, que nem morreu um monte de gente de Covid. Teve gente que morreu em 3 dias. Deu tempo de nada, nem se despedir de nada. Então, fala aqui, quando nós pensamos nisso, na morte e no sentido da vida, né? A gente diminui um pouco essa cultura materialista. A gente começa a colocar no lugar da matéria a matéria. E não fica morrendo de trabalhar só para ter coisas. Mas a gente, então, aproveita a vida para amar, para ser feliz, para crescer, para desenvolver. A gente não sabe quanto tempo tem, né? Aí o Divaldo fala que a grande proposta do Espiritismo, por isso que a gente está aqui, é proposta do Espiritismo, coincide com a visão do Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é esse conceito, encontre o sentido da vida. Quando você encontrar o sentido da vida, que é a proposta do Espiritismo, você vai se entender um espírito eterno
um espírito que não vai morrer nunca, né? O espírito, e vai dar um outro sentido à sua vida. Fala assim, o convite, então, dessa palestra de hoje. Comece a sua jornada psicológica hoje. A gente também tem muito problema de achar que psicólogo é besteira, que fazer meditação é outra besteira, que autoconhecimento. No Espiritismo a gente fala que é reforma íntima, né? Que fazer reforma íntima é besteira. Não é. Não é. É isso que é o propósito, né? O roteiro é muito simples. Eu amei esse roteiro. Faça tudo hoje. Nossa lição de ontem no Evangelho. Faça tudo hoje. Não adie projetos nem obrigações. Não adie. O fato de estarmos no corpo físico toda manhã deve ser valorizado por nós. Então, eu quero convidar vocês para, a partir de amanhã cedo, a hora que, se Deus quiser, nós acordarmos, a gente honrar a vida, agradecer a vida, agradecer que nós estamos aqui, que nós ficamos aqui. Não sei porque o portal estava escancarado, não quiseram levar a gente. Estamos aqui ainda. Vamos aproveitar para executar os nossos projetos. Nada de vida vazia, de dias vazios, de horas vazias. Prestem atenção no celular, parem de ficar o tempo inteiro nas redes sociais, vendo vida dos outros. Hora vazia. Vamos aproveitar para ler mais, para estudar mais, para fazer projetos, buscar aquilo que é nosso interesse. Não é claro que você vai olhar seu e-mail, claro que você vai olhar, mas a gente precisa diminuir isso e ter tempo para perguntar: onde que eu estou nessa panaceia toda? O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha parte desse latifúndio, né? Aproveitem, vamos aproveitar para a gente trabalhar mais nos nossos valores morais. Tudo bem, que valores morais que eu já tenho? Eu já tenho um pouco de paciência, eu já sou uma pessoa do bem, mas o que mais? O que mais que eu quero desenvolver, né? Realize o seu propósito de vida e seja feliz. Daí você vai ser uma pessoa que todo mundo vai querer perto. O seu lar vai ser harmonioso. Não tem mágica, gente. E não é só sentado aqui na casa espírita, ouvindo ou lendo, que nós vamos ter essa felicidade que a gente procura. É realizando, é trabalhando muito. E aí eu termino com a mesma imagem da mocinha sentada, com as setas voltadas para ela, dizendo assim: busque Deus todos os dias. Esse é o sentido da nossa vida. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus esteja conosco.